E não é que o Lula conseguiu vencer o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que vai reajustar um pouco para cima a meta da inflação, segurando assim o aumento das taxas de juros. Ou seja, toda a pressão que o Lula tem feito começa a surtir efeito, contrariando e calando a imprensa que falava que não ia virar nada essas pressões. Está virando. A imprensa que acha que o Campos Neto não vai agir de modo ideológico mesmo sendo bolsonarista. A imprensa não sabe nada do que é Bolsonaro e o que é o bolsonarismo. E eu vejo que a imprensa, ela age com o Lula com um certo preconceito pelo fato do Lula ter sido metalúrgico no passado, esquecendo que o Lula já é 3 vezes presidente da República. Você sente esse preconceito da imprensa com o Lula? Você gostou dessa vitória do Lula? Você acha que ele tem que continuar pressionando? Deixa o seu like se você curtiu a vitória do Lula e, claro, se inscreva no canal. E a imprensa, desde o início dessa situação, dessa discussão e dessa pressão do Lula contra o Banco Central, tem errado completamente. Eu fiz um vídeo já falando desses erros da imprensa e principalmente como que o único jornalista de grande impacto na imprensa, que é o Reinaldo Azevedo, tem acertado. Agora, fora ele, todos os outros têm feito críticas assim infantis, ingênuas e muito debilóides. Link aqui no card. O primeiro erro da imprensa é querer comparar esses ataques do Lula ao Banco Central com os ataques que o Bolsonaro fazia às instituições. Completamente errada, uma comparação descabida, porque o Bolsonaro atacava as instituições porque ele fazia a política do confronto, ele atacava as instituições, ele atacava figuras da República para destruí-las, diferente do Lula, que está fazendo essa pressão, mas não para destruir o Banco Central ou para destituir o Roberto Campos Neto. Se ele sair, ótimo, mas esse não é o objetivo do Lula, mas sim fazer uma pressão pela taxa de juros mais baixas, e o que acaba acontecendo? Politizando a população, porque o Lula conseguiu colocar na jogada uma discussão que não era feita, mesmo que a imprensa não saiba explicar por que as taxas de juros estão tão altas assim. Todas as explicações da imprensa foram pífias. O que eles falavam? Não, o Lula não pode pressionar, porque isso provoca instabilidade. Tem que pressionar. E tem que pressionar porque o Campos Neto cedeu. Depois de vários dias fazendo pressão, o que o Campos Neto fez? Reajustou um pouquinho para cima a meta de inflação. E o que vai acontecer? Com a inflação um pouco mais alta, você não precisa aumentar as taxas de juros. Mas o Campos Neto, pessoal, ele estava com medo também de ser demitido. Porque o Banco Central ele é autônomo. Sim, a gente sabe disso, está independente, beleza. Só que o presidente do Banco Central tem metas para cumprir. E se ele começar a sistematicamente descumprir as metas de inflação, o que acontece? Ele pode ser demitido. E o Campos Neto já descumpriu 2 vezes as metas de inflação. E nesse ano, possivelmente iria descumprir uma 3ª vez. Ou seja, a batata dele começava a assar. E ele, claro, não queria correr o risco de ser demitido. Então o que ele fez? Ele reajustou para cima as metas da inflação. Isso mostra também que mesmo com os juros altos, a nossa inflação continuava aumentando. Por quê? Porque os preços aumentam por conta dos custos e não porque as pessoas estão comprando mais. Os preços aumentam porque a gasolina está cara, o dólar está alto e isso faz com que haja um aumento. E o Lula precisa pressionar o Campos Neto. Primeiro porque as pressões surtiram efeito. Então isso é importante para fazer com que o Campos Neto ele possa sentar junto com o Fernando Haddad para negociar a taxa de juros. Porque com a taxa de juros muito alta, não dá para fazer política fiscal que a imprensa está pressionando. Porque o que acontece? Juros altos significa que o governo vai ter que pagar mais dinheiro aos seus credores, ou seja, todos aqueles que têm dívidas com o governo. Então fica mais caro com juros mais altos. E aí o que acontece? O governo tem que gastar mais dinheiro pagando títulos da dívida, juros da dívida, do que investir em outras áreas. E aí não tem política fiscal. E o segundo motivo que o Lula tem que pressionar o Campos Neto é porque ele é um bolsonarista. E como todo bolsonarista, ele vai agir de modo ideológico. Não caiam nessa, não acreditem como a imprensa que o Campos Neto vai se guiar por aspectos técnicos. Não vai. Não vai, ainda mais pelo fato do Campos Neto ser o único bolsonarista com cargo na República. Todos os outros foram defenestrados. O que é ser defenestrado? Ser jogado pela janela. Todos os outros foram defenestrados. Não há um bolsonarista em um cargo relevante na República. Só o Campos Neto. Mas isso não faz técnico.
Não vai fazê-lo técnico. E a imprensa erra ao acreditar que ele não vai agir de modo ideológico. É claro que vai. Isso que me irrita na imprensa. Nós já tivemos 4 anos de governo Bolsonaro e a imprensa ainda não consegue entender o que foi o Bolsonaro e o que é o bolsonarismo. Nós ficamos aqui durante 4 anos nos esguelando, falando Bolsonaro ataca a república e não a democracia. Bolsonaro não quer dar golpe, ele só quer a baderna. Bolsonaro faz tudo isso porque ele está com medo de ser preso e ele quer usar a narrativa de que ele é um perseguido político. O que aconteceu? Depois de 4 anos, o senhor da razão mostrou que nós estávamos certos. Desde o início nós entendemos quem é Bolsonaro, nós entendemos o bolsonarismo e não dá para desassociar o bolsonarismo de caráteres ideológicos. Principalmente porque o bolsonarismo, diferente de todos os outros movimentos políticos que nós temos no Brasil, possui um caráter religioso. E o Campos Neto comunga dessa ideologia. E ele comunga de 3 ideologias. Olha só, a ideologia do mercado, a ideologia bolsonarista e pelo fato dele ser neto do Roberto Campos, que participou dos governos da ditadura militar, ele também tem essa ideologia da ditadura militar. Achar que o Campos Neto vai trabalhar tecnicamente é um erro da imprensa que em todos os momentos errou sobre o Bolsonaro porque a imprensa não entende Bolsonaro. Na sua opinião, a imprensa ela compreende o Bolsonaro? Você achou que essa foi uma vitória de Lula? Ele calou a imprensa? Coloca nos comentários e, claro, se inscreva no canal. O problema, pessoal, desses juros altos que o Lula está querendo derrubar é que, como nós falamos, o governo vai ter que gastar mais dinheiro para pagar os títulos da dívida. E mais ainda, o país não cresce. E é por isso que o Campos Neto, como presidente do Banco Central, age de modo ideológico. Porque ele pode deixar a taxa de juros altas, não há explicação para isso. Ninguém consegue dar uma explicação razoável para a taxa de juros altas. Ah, o Lula vai ter expectativa da inflação. Pô, então na hora que tiver inflação, aumenta os juros. Isso é óbvio. Né? Se você está falando sobre algo que ainda não se realizou, não faz o mínimo sentido. Então, com a taxa de juros altas, o Brasil não consegue crescer. Porque as pessoas que querem investir vão ter que gastar mais dinheiro para investir. E isso favorece o rentismo. O que é o rentismo? São aquelas pessoas que têm aplicações em título da dívida. Quanto mais alta for a taxa de juros, mais dinheiro essas pessoas acabam recebendo sem fazer o mínimo de esforço, sem pegar esse dinheiro e investir na expansão do negócio, gerando emprego, gerando renda e movimentando a economia. E é exatamente isso que o Lula quer quebrar. Ele quer fazer o país crescer com a redução da taxa de juros, deixando mais barato o consumo das famílias e o investimento das empresas. Essa é a grande proposta do Lula. Reduzir a taxa de juros, aumentar um pouquinho a meta da inflação, porque vai estourar de qualquer jeito mesmo. Não faz sentido deixar a taxa da inflação baixa desse jeito para aumentar a taxa de juros. Então o que a gente faz? Vamos reduzir a taxa de juros, vamos baratear o crédito, porque quando a taxa de juros fica mais barata, o crédito, a compra no cartão, tudo isso fica mais barato, as empresas podem expandir os seus negócios, porque as pessoas vão comprar mais, isso vai fazer com que o lucro das empresas aumente, e aí mais lucro, vamos expandir, fica mais propenso, fica melhor investir na produção do que deixar o dinheiro parado e aplicado. E aí o Lula começa a movimentar assim o seu plano econômico. Essa é a proposta que o Lula está tentando fazer na jogada. Porque sem isso, Lula não vai conseguir quebrar o ciclo do rentismo ou a ideia do rentismo que já está colocada na jogada. E as pressões vão continuar, tem que continuar, porque tem surtido efeito. O Igor Gadelha, que é o colunista do Metrópolis, falou que a cúpula do PT acredita que as pressões do Lula estão surtindo efeito. Não somente pela revisão da meta da inflação, mas a ata do Copom, tá? Foi branda com o Lula, foi amigável, né? Corroborando com o plano fiscal que foi mostrado lá no início do mês de janeiro. Então as pressões elas surtem o efeito que o Lula está querendo de fato e mostrando para a imprensa que a imprensa só sabe ficar papagaiando bobagem, não consegue pensar, porque a imprensa também quer se sentir limpinha. Não, eu não sou bolsonarista, né? Eu não sou também esquerdista, eu sou neutro. Mentira! Mentira! Eles querem falar que eles não são... Como se fosse... Como as pessoas que são bolsonaristas e petistas, né? São extremistas, estão sujos. Não, eles são sujos, eu sou limpinho, né? Eu sou limpinho, eu sou aqui do Fernando Henrique Cardoso. Eu sou limpinho, eu sou neutro, sou do centro. Olha, eu sinceramente tenho um nojo desse tipo de gente. Mas o Lula forçou a imprensa a fazer essa discussão e politizou a população.
Porque a população começou de fato a pensar: por que eu estou pagando? Por que esse juros está tão alto? Ora, eu não consumo mais, eu não tenho emprego, eu estou com dificuldade de ir para o mercado de trabalho, por que o juros está tão alto se eu estou comprando menos? Não faz sentido. Então essa pressão popular que o Lula conseguiu colocar também na nossa sociedade, mesmo que de modo do capenga, as pessoas não conseguem entender muito bem, mas também não interessa. O que interessa é que as pessoas começaram a pensar: por que a inflação está alta sendo que eu estou comprando menos? O preço deveria cair, porque isso a população entende muito bem. E essa pressão popular também fez com que o Roberto Campos reduzisse ou aumentasse a expectativa, a meta da inflação. E isso o Lula conseguiu fazer, porque essa discussão fez com que a população pressionasse. E é exatamente isso que o Lula quer. E essa foi a grande prova de que a sociedade precisa ajudar o Lula. Porque se não ajudar, vai ficar difícil. Olha só o tanto que o Lula teve que forçar, remar, todas as barreiras, principalmente da imprensa, que ele teve que transpor para conseguir ter essa pequena vitória contra o Campos Neto. Foi um esforço grande e sem a população ele não conseguiria.